Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, dia de festa para nós, católicos de todo o mundo. A Igreja celebra a festa da Imaculada Conceição. Coloquemo-nos diante do bom Deus, que é Pai de misericórdia. Reconheçamos a nossa condição de pecadores, ao contrário de Nossa Senhora, que viveu sem pecado. A nossa vida é muitas vezes, tantas vezes, marcada pelo pecado. Reconheçamos a nossa condição de pecadores para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes para o vosso Filho uma digna morada e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservastes de toda a mancha, concedei-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira de comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor
conhecida salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Alleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era da descendência de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos senhores padres, estimados irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, irmãos e irmãs, os estudiosos do tempo presente associam a perda do silêncio à crise da experiência religiosa. De facto, vivemos num tempo de grande ruído. Estamos continuamente a ser bombardeados por estímulos, através de objetos que se tornaram quase inseparáveis do nosso corpo, como um telemóvel. Nas nossas casas ocupam lugares de destaque ecrãs cada vez maiores, e nos nossos quartos, nos nossos carros, por vezes enquanto viajamos, não deixamos de ouvir algum programa ou escutar alguma música. O silêncio parece assustar-nos. O barulho aumenta quando, por qualquer razão, procuramos protagonismo ou quando queremos argumentar para convencer alguém. Nas redes sociais, os chamados influencers gritam cada vez mais alto para serem ouvidos. E em áreas como a política ou o desporto, o silêncio parece ser um pecado, uma atitude própria de quem está na arena, uma atitude que contraria o velho provérbio árabe: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Ao celebrarmos a festa da Imaculada Conceição, invocamos a mulher silenciosa. Por isso, a mulher disponível,
aquela que foi capaz de ouvir para obedecer incondicionalmente à proposta que Deus lhe fez. A mulher atenta, discreta, simples, humilde, mas também determinada, que não hesitou em dizer sim no silêncio ao plano de Deus. É esta mulher do silêncio socialmente irrelevante que nós, católicos, celebramos como a Imaculada Conceição, a mulher concebida sem pecado. Um dogma, como sabeis, declarado pelo Papa Pio IX, em 1854. Curiosamente, este dogma não surge por acaso. Ao longo dos séculos, a Igreja olhou para Nossa Senhora como a mulher especial, a mulher extraordinária, porque foi a mãe de Jesus. E ao longo destes séculos, ela foi amadurecendo, a comunidade cristã foi amadurecendo esta ideia de que ela, a mãe, era concebida sem pecado. É muito interessante ver que só no século XIX, por exemplo, Nossa Senhora aparece em 1830 em Paris a uma filha da Caridade, Catarina de Labouré, uma aparição que vai dar origem àquilo que nós muitas vezes usamos, a medalha milagrosa. E anos depois, em 1858, 4 anos depois da proclamação do dogma, Nossa Senhora volta a aparecer em Lourdes a uma jovem que nós conhecemos como Bernadette. Irmãos e irmãs, se Nossa Senhora não tivesse feito silêncio, provavelmente o plano de Deus teria sido posto em causa. Então, devemos aprender com ela a fazer silêncio exterior e interior para escutarmos aquilo que Deus tem para nos dizer e depois, olhando para ela, assumirmos a nossa missão neste mundo. E se a primeira mulher está na origem de uma história de muitas palavras, palavras que dividem, palavras que matam, palavras cheias de ódio e de inveja, de rancor, a segunda mulher, Maria Imaculada Conceição, a Senhora do Silêncio, é aquela que, pelo seu sim, inicia uma nova história. Deus faz-se homem, Deus habita entre nós e por Ele nós nos tornamos também filhos adotivos, como escutamos na segunda leitura de hoje. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que vejo, e eu sou novo, como sabeis, nesta terra, vejo que este santuário, este espaço sagrado é também um lugar de silêncio. É bonito ver e louvo a iniciativa da confraria que hoje inauguraram uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento. Uma capela que deve ser um oásis de silêncio, para que diante do Senhor, como Maria, possamos escutar a palavra de Deus, discernir a sua vontade e encontrar força para vencer os combates do dia a dia. É fácil deixar-se embarcar no ruído, na confusão do mundo. Mas, irmãos, façamos deste lugar, deste monte, deste santuário, um lugar de silêncio. E que essa experiência do silêncio marque-nos de tal forma que desejemos também viver mais tempos, oportunidades de silêncio para escutar a voz de Deus. Recomendava que antes de saírem, por exemplo, visitassem esta exposição do fotógrafo Carlos T. Há uma palavra que se repete nesta exposição. Essa palavra é silêncio. Silêncio. Que este espaço seja de facto o lugar onde podemos escutar a voz de Deus, porque fomos capazes de fazer silêncio. Onde estás? Perguntou Deus
a Adão. É a primeira vez que Deus se dirige ao homem na Sagrada Escritura para fazer uma pergunta: onde estás? Todos nós nos lembramos que quando éramos crianças, por vezes comportamos mal, não é verdade? E escondemos-nos. E alguém, o pai, a mãe, um familiar, um professor: onde estás? Onde te metestes? E queremos nos esconder. O homem faz essa experiência. Mas Deus não desiste do homem, procura o homem. Pergunta-lhe: onde te metestes? Porquê é que te escondes? De que é que tens vergonha? E é muito interessante ver que o homem, logo no início, estamos nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, começa logo a encontrar uma justificação. Desobedeci, fiz mal, mas não fui eu o culpado. Foi a Eva a culpada. Deus vai falar com a Eva e a Eva vai dizer: não fui eu, fui enganada, fui a serpente. Esta dinâmica continua a acontecer nas nossas vidas, quando somos confrontados com os nossos erros, com os nossos pecados. Nós, por vezes, tendemos a dizer: não sou eu o culpado, é outra pessoa, e às vezes outra pessoa das nossas relações. Procuramos o que nós chamamos um bode expiatório para aliviar o sentimento de culpa, a ansiedade que isso acarreta em nós. Onde estás? E o pecado é a experiência do desnorte, é a experiência da desorientação. Nós fomos criados por Deus e para Deus, para viver em comunhão com Deus, e quando pecamos, afastamos-nos de Deus, quebramos o vínculo que há entre nós e Deus. E ao meditar nestas leituras, neste tempo de Advento, e tendo Nossa Senhora como referência, lembrei-me também daquilo que era a prática comum nas comunidades cristãs nos primeiros séculos. Como sabem, no princípio, a Igreja batizava sobretudo e acima de tudo adultos, não batizava bebés. Os adultos que queriam pertencer à comunidade dos discípulos de Jesus tinham de dar provas bem concretas de adesão à mensagem. Depois de um tempo de formação que poderia ser longo, de vários anos, depois de darem provas concretas, de serem pessoas que tinham assumido a mensagem de Jesus como regra de vida, na celebração do batismo, aqueles que iam ser batizados colocavam-se de fronte para o Ocidente e eram interrogados pelo sacerdote. Renuncias a Satanás? A resposta era: sim, renuncio. E a todas as suas obras? E a todas as suas seduções? Reparem, virados para o Ocidente. Porquê? Porque no Ocidente o sol se esconde, começam as trevas, inicia a noite. Ao renunciar, virado para o Ocidente, aquele que vai ser batizado está a dizer que rejeita tudo o que é símbolo das trevas. E as trevas, a ausência da luz, para nós, Cristo é a luz que veio ao mundo. Então, esta simbologia. Depois, percorria o espaço litúrgico e, virado para o Oriente, era interrogado: credes em Deus Pai, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus, que nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que é a nossa família? Virados para o Oriente. Porque o Oriente, porque no Oriente, precisamente, surge o sol em cada amanhecer, Cristo, luz do mundo. Então, a vida cristã era concebida como um caminho virados para o Oriente, contemplar o sol, Cristo, que nasce todos os dias. Era este sentido de ser iluminado e procurar ser o reflexo da luz que vem de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, todos aqueles que perdem esta orientação para Deus são aqueles que, reparem, ao contrário do orientado, é o que é
o desorientado, o que perdeu o norte, o que perdeu o rumo da sua vida. Nós, como comunidade, queridos irmãos e irmãs, devemos fazer um esforço para não perdermos o rumo, sabermos para onde nos dirigimos, qual é o sol, qual é a luz que nos deve iluminar. Eu confesso que às vezes também ando perdido, às vezes ando às voltas. E acho que todos nós fazemos essa experiência de navegar por vezes nas trevas. Por isso é importante, queridos irmãos, de estarmos juntos, ajudarmos uns aos outros. Eu ser ajudado por vós, os sacerdotes, vós serdes ajudados pelos pastores. Para quê? Para nos dirigirmos sempre para o Oriente. E para além da ajuda que nós devemos contar uns dos outros, nós devemos ter referências, digamos assim, coordenadas que nos guiem neste caminho. E para nós a coordenada fundamental é a Nossa Senhora, a Virgem Maria, porque ela percorreu na perfeição este caminho. Ela abriu, se quiserdes, um caminho, porque ela não é apenas a mãe, mas a discípula perfeita que percorreu, e por isso, atrás dela, nós nunca nos perdemos. É por isso também que nós devemos focar-nos em Nossa Senhora para fazer esse caminho de luz, de aproximação a Deus. Queridos irmãos e irmãs, sobretudo neste tempo do Advento, não tenhamos medo de fazer silêncio, de contemplar o rosto de Nossa Senhora, a mulher silenciosa, de procurar seguir os seus passos, porque ao lado dela, ou atrás dela, nós caminhamos para Cristo, para a luz. Se nos enganarmos, tenhamos a humildade de pedir perdão e nunca desistirmos de caminhar até chegar um dia à luz eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo-nos ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Irmãos e irmãs, reunidos em Assembleia Santa, bendigamos a Deus que enviou em seu Filho Jesus Cristo a grande bênção prometida a nossos pais. E por intercessão da Virgem Imaculada, nossa padroeira, peçamos com alegria. Ave
da Santa Igreja, presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demónio e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, cantemos. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, cantemos. Pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, cantemos. Pelos irmãos e benfeitores da confraria e por todos os devotos da Senhora do Sameiro, para que reconheçam em Maria Imaculada o modelo a imitar, cantemos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui reunidos, para que a celebração desta solenidade nos ajude a beber continuamente da fonte autêntica da alegria, que é a presença de Jesus Cristo na nossa vida, cantemos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reunistes estes vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada, fazei que, olhando para ela, aprendam a imitá-la e a progredir na santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amen.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício de salvação que vos oferecemos, na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos, por vossa graça ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós preservastes a Virgem Santa Maria de toda a mancha do pecado original, para fazer dela, enriquecida com a plenitude da vossa graça, a digna mãe do vosso Filho, e assinalar o início da Igreja, esposa de Cristo, sem mancha nem ruga. Virgem puríssima, dela havia de nascer o vosso Filho, Cordeiro inocente, que tira o pecado do mundo. Vós a destinastes acima de todas as criaturas, a fim de ser, para o vosso povo, advogada da graça e exemplo de santidade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos
o dia em que a Virgem Maria, escolhida para ser a mãe do Redentor, foi concebida sem mancha do pecado original, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, nosso Papa Leão XIV, nosso Arcebispo José, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Recordamos em particular todos os benfeitores deste santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
vos chamamos e somos de facto filhos amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, cura em nós as feridas daquele pecado do qual, por singular privilégio, preservastes a Virgem Santa Maria na sua Imaculada Conceição. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem no nome do Senhor. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua benção. Amém. Deus vos faça sentir sempre em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, pela qual recebestes o Autor da vida. Amém. A todos vós que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Convido a sentar-se só um instantinho. Queria dizer da alegria pela presença do Sr. Dom Hélio, Bispo Auxiliar da nossa Arquidiocese de Braga, hoje aqui presente pela primeira vez, mas sobre quem queremos caiam todas as bênçãos da Senhora do Sameiro, tornando profícuo o seu apostolado. Bem-vindo, Sr. Dom Hélio. Obrigado pela sua presença nesta celebração. Queria também sublinhar o trabalho árduo do nosso coro. Tenta sempre com brilho embelezar as nossas celebrações e ajudar-nos a rezar com a arte. Também para eles deixo uma palavra de agradecimento. Como ouviram, foi hoje inaugurada a nova Capela do Santíssimo Sacramento de Adoração junto à Casa das Estampas. O convite é passarmos por lá e, no silêncio que nos foi recomendado na homilia de hoje, termos esse encontro profundo com Jesus, presente na Sagrada Eucaristia. Fica o convite a conhecerem a nova capela. Não vão embora sem passarem por lá e dizerem um olá a Jesus, dizerem da vossa presença junto dele e da vontade que todos temos de o ter nos caminhos da nossa vida. É a nova capela, um espaço de adoração ao Santíssimo para todos nós. Queria agradecer a presença de todos e agora de imediato damos as boas-vindas aos novos irmãos da Confraria do Sameiro. Irão ser chamados. Vou pedir ao Sr. Dom Hélio o favor de vir aqui à frente, vamos-lhe entregar o diploma e depois vamos distinguir, por especial benemerência, 2 irmãos já falecidos. Alguém os representará, iremos ouvir os nomes e nesses 2 irmãos vai também a enorme gratidão do Sameiro por tudo quanto eles fizeram por este bonito monte, por este bonito edificado, por esta confraria, da qual todos nós fazemos parte, sentindo-nos orgulhosos. Que a Mãe do Céu, a Senhora do Sameiro, a todos comule das maiores bênçãos. Um ótimo dia para todos vós. António de Sousa Azevedo. Albina da Conceição Gonçalves Peixoto.
Emídio José Magalhães Santana da Rocha Peixoto. Eduardo José Moreira Ferreira. Filipe Manuel Moreira da Silva. Filipe Manuel Moreira da Silva. Hélia Margarida Costa Ferreira. Joaquim Costa Antunes. José Joaquim Silva Oliveira. Joaquim Soares Gonçalves. Lúcia Josefina Alves Costa. Manuel Augusto Afonso Rodrigues. Rui Daniel Pinto Ferreira. Passo a chamar os irmãos honorários representados. Arlindo Martins da Silva Jerónimo. Que vai receber, em representação, Inês Veiga Jerónimo, que é neta. Augusto de Oliveira Ferreira, representado pelo filho, Sr. Engenheiro Filipe Ferreira. Uma informação, portanto, os irmãos que receberam o diploma devem depois levantar uma destas saquinhas que estão aqui nesta mesa, no momento da saída. E também iremos fazer uma foto ao final com todos.